Tu também é perfeccionista? Também não é mal, né? Mas aí vai ficar aqui esse espaço. E agora? E agora? E agora? Ai, isso vai ser muito legal. Bora! Ai, eu fiz um chá, peraí. Peguei aqui um chazinho pra me acompanhar, né? Inverno no Rio Grande do Sul. A gente precisa se aquecer. Tá, vamos lá. Eu já fui aquela pessoa que acreditou que terapia não fosse assim tão importante. Até fazer terapia. Eu pensava que terapia ou psicanálise, enfim, fossem duas pessoas conversando e duas pessoas, tipo, onde eu poderia fazer exatamente a mesma coisa com a melhor amiga ou com alguém da minha família que me entendesse, para quem eu pudesse explanar a minha ideia e a gente ficasse debatendo. Eu pensava exatamente que terapia fosse isso. E aí, o meu julgamento. Por que eu vou pagar alguém para fazer isso quando eu tenho tantos amigos legais que me dão ideias tão boas? Ou pessoas da minha família evoluídas que eu posso ir lá trocar também uma ideia. Mas eu estava redondamente enganada. E desde que eu faço terapia, já fazem pelo menos 8 meses, um universo se abriu na minha cabeça. É incrível o quanto a gente não sabe sobre todas as coisas que a gente já enfrentou na vida, o quanto elas influenciam para as crenças que a gente tem, ou para as travas, ou para, enfim, para N coisas na nossa vida, né? E eu tô há pelo menos 2 meses que eu bato muito numa tecla que é perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista. Eu tenho dificuldade em tirar coisas do papel por causa do meu perfeccionismo. Eu sempre lidei com isso, e inclusive foi um assunto que a gente debateu na última sessão, eu e a minha psicóloga, que ela disse assim, quando eu iniciei a terapia, eu quase que dizia assim, nossa, mas perfeccionismo é uma coisa boa, eu só entrego uma coisa excelente, eu só faço isso bem feito, o meu cliente recebe um trabalho bem feito, mas o perfeccionismo não ajuda. Eu tenho muita consciência sobre isso hoje. Ele me atrapalha, ele me trava, ele faz com que os meus resultados demorem a acontecer, justamente pelo excesso de cuidado que eu tenho em fazer alguma coisa. Quero que todo o trabalho que eu execute esteja num nível muito alto. Eu me cobro muito para tirar pequenas ideias do papel, porque não, eu só posso fazer isso se eu tiver mestrado, doutorado, não sei o quê. E aí eu fico frustrada porque eu olho para a internet e vejo tantas pessoas, talvez nem tenham estudado tudo que eu estudei, talvez tenham poucos recursos. E eu olho e digo assim, poxa, como é que é possível? Aquela pessoa começou há uma semana atrás e ela já tem resultados. E eu tô há anos trabalhando com isso. Então esse é o perfeccionismo e a parte ruim do perfeccionismo que a gente precisa trabalhar urgente. Não sei se é o teu caso, mas no meu caso, eu preciso aprender a lidar com isso. E, por exemplo, fazer vídeos aqui para esse canal, faz muito tempo que eu queria trazer coisas que eu sinto que são relevantes, que eu possa agregar de alguma forma, e eu não trago, ou eu fico enrolando, porque eu sempre acho uma desculpa perfeita para dizer não posso fazer isso porque eu não tenho esse conhecimento, porque ainda não tá bom o suficiente, porque o meu cenário não é incrível, porque. Tenho, assim, ó, sou campeã em encontrar justificativas para não fazer isso. E isso é o meu perfeccionismo me atrapalhando. Então, cara, se tu também sente isso, se tu também tá com essa dificuldade, cai na realidade urgente. Porque às vezes a gente precisa de uma sacudida na vida para perceber as barreiras ou as coisas que estão te travando, né? E até, inclusive, eu estava lendo um livro ontem e eu preciso ler isso aqui para ti, compartilhar aqui contigo. A propósito, esse livro é incrível e são 10 anos de terapia num livro, tá? Ele fala sobre autossabotagem
e autocontrole. E eu me sinto, quando eu falo sobre perfeccionismo, ou enfim, quando eu percebo que tem várias coisas me travando, justamente sou eu me auto-sabotando. E quando eu li a capa desse livro, eu já tinha visto várias pessoas falarem que o quanto ele era, como é que eu posso dizer, provocativo, assim. E eu comprei e pensei, tá, vamos ver o que ele pode fazer por mim, né? É incrível. Até a página 30, eu acho que eu anotei todas elas alguma coisa. E aí, caiu numa que eu, assim, ó, perfeccionismo. E eu preciso compartilhar isso contigo. Quando esperamos que o nosso trabalho seja perfeito na primeira vez que o fazemos, acabamos entrando em um ciclo de perfeccionismo. Perfeccionismo não é querer que tudo fique certo. E não é uma coisa boa. Na verdade, é algo que atrapalha, pois cria expectativas irreais sobre o que somos capazes de fazer ou como a nossa vida pode ser. O perfeccionismo nos impede de arriscar, isso é, de fazer o trabalho importante das nossas vidas. Isso acontece porque sentimos medo de fracassar, medo da vulnerabilidade ou de não sermos tão bons quanto os outros acham que somos. E assim evitamos o esforço necessário para sermos bons de fato. Nós nos sabotamos porque é a disponibilidade de comparecer e simplesmente fazer algo repetidas vezes que acaba por nos levar à excelência da atividade em questão. Ou seja, a gente só vai ser excelente e só vai ficar perfeito quando a gente executar isso muitas vezes. E se eu quero ser boa em gravar vídeos e eu nunca gravo vídeos, como é que eu vou ser perfeita naquilo? E aí eu já começo errado, porque eu falo assim, não, peraí, mas para mim gravar vídeo eu preciso ser perfeita. Sim, mas se eu não gravo um fucking vídeo, como é que eu vou ser boa? Como é que eu vou trazer o material para cá? Como é que eu vou fazer isso acontecer quando eu não executo? E aí ele diz, como é que a gente resolve isso? Não se preocupe em fazer bem, apenas faça, como eu tô fazendo aqui agora. Não se preocupe em escrever um best-seller. Aí essa me pegou, mas me pegou porque há 3 meses atrás eu comecei a escrever um livro. Eu já mudei esse livro umas 3 vezes. Mas quando eu comecei, eu disse assim, não, eu vou escrever um best-seller. Porque eu não vou chegar a escrever um livro se ele não for best-seller. Não se preocupe em escrever um best-seller. Apenas escreva. Não se preocupe em compor uma canção digna do Grammy. Apenas componha. Não tenha medo de fracassar. Continue tentando. No começo, a única coisa que importa é que você faça o que realmente quer fazer. E a partir daí, você pode aprender com seus erros, com o tempo, e chegar ao ponto onde de fato quer estar. A verdade é que nós não alcançamos grandes feitos quando estamos ansiosos, pensando que o que vamos fazer vai ser algo o que vamos fazer vai ser ou não algo impressionante e revolucionário. Nós atingimos esse tipo de feito quando botamos a mão na massa e nos permitimos criar algo significativo e importante para nós. Em vez de perfeição, concentre-se em progresso. Em vez de fazer algo impecável, concentre-se em somente fazer alguma coisa. Então você pode depois editar, construir, reconstruir, ampliar, desenvolver, ajustar. Mas se não começar, você nunca vai chegar lá. Assim, ó, quantas vezes a gente precisa apanhar, né? Quantas vezes eu preciso
levar esse tapa de luva na cara pra entender que é verdade. Eu tô aqui travada, eu tô aqui parada, não faço porque eu fico pensando que eu preciso ser perfeita, porque eu preciso fazer uma coisa muito bem feita, porque eu preciso, se isso aqui não começar grande, não faz sentido. Mas não faz sentido pra quem? Pro meu ego, só. Porque eu posso começar pequeno. Ou melhor, eu tenho que começar pequeno. Todo mundo começa pequeno, todo mundo começa de baixo. E eu acho que talvez a internet também tenha aflorado muito isso na gente, que é, se não for grande, pra que eu vou fazer? Se não atingir milhares de pessoas, por que eu vou criar? Então, faz um exercício, ou pelo menos olha para isso com atenção, porque se tu também é perfeccionista como eu, não fica floreando e pensando que, nossa, isso é muito legal eu ser perfeccionista. Porque não é. A gente não vai colher grandes coisas ou fazer coisas legais na nossa vida com perfeccionismo. O perfeccionismo vai só nos atrasar, vai só fazer com que a gente pare ou fique o tempo todo tentando lapidar uma coisa que às vezes já tá incrível. Só que a gente fica ali encontrando justificativas e tentando fazer com que aquilo fique aos nossos olhos perfeitos e já podia ter sido executado há muito tempo. Enfim, espero que eu possa ter te ajudado, contribuído de alguma forma. Eu tô aqui para aprender também com esse novo universo. E é isso. Beijo. E eu fiz um chá e eu não tomei o meu chá enquanto eu tava fazendo vídeo.